Polícia Federal detalha a operação que resultou na prisão de Antônio Neto e Fabrícia Ais, acusados de desviar milhões em um esquema de pirâmides usando criptoativos. Primeira morte por dengue em 2024 em Campina acende o sinal de alerta. Campina Grande terá sábado com tarifa zero nos ônibus municipais. E ainda, Campinense vence e ganha fôlego no Paraibano. Hoje é sexta-feira, 1º de março de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando a coletiva de imprensa concedida pela Polícia Federal para detalhar a operação que resultou na prisão de Antônio Neto e Fabrícia Ais, apontados como mentores de um esquema de pirâmide que desviou milhões de reais usando como fachada a empresa Braz Company. A questão das vítimas, o ressarcimento das vítimas, não vai ser tratado no processo penal, ele vai ser tratado num processo civil. Há uma ação civil pública correndo lá em Campina Grande e o ressarcimento, até onde a gente sabe, vai ser tratado nesse ponto. Mas, analisando outros casos, quando você tem a prisão, é possível obter mais informações para a gente obter bens e possibilitar o ressarcimento das vítimas. É importante lembrar que o trabalho de investigação foi muito bem feito aqui pela polícia, pela equipe da Polícia Federal, e recuperou, à época, cerca de 80 milhões, como a gente divulgou para os senhores. Então é possível que haja mais informações que possibilitem recuperar mais bens. O que é importante também frisar é que o trabalho da Polícia Federal, ele se encerra com o relatório da autoridade policial, o relatório final do inquérito. O inquérito foi relatado, como vocês bem sabem, iniciou-se uma ação penal. Nesse caso específico, a Polícia Federal continuou trabalhando. Por quê? Porque havia foragidos. A gente pode citar aí o Antônio Neto, a esposa dele, Fabrícia, e o próprio Vitor Hugo. Com o trabalho que a gente continuou aqui da Paraíba, da Polícia Federal da Paraíba, de investigação, foi possível coletar dados, repassar esses dados para a Interpol do Brasil, que passou para a Interpol da Argentina, e esses dados foram fundamentais na prisão de ontem, na prisão que foi feita na Argentina. Então, é importante frisar o trabalho que foi realizado e a integração das forças do Brasil e da Argentina. É que em outros casos parecidos, quando houve a prisão, você consegue obter mais informações. E, em outros casos, resultou com essas informações e mais bens, por exemplo, que pode ajudar no ressarcimento das vítimas. Eles cruzaram pela fronteira terrestre, que na verdade o que separa o Brasil da Argentina na altura do Paraná é o rio, né? O rio Paraguai, salvo engano, o rio Paraná, que separa o Brasil da Argentina. De um lado você tem Foz do Iguaçu, do outro você tem Puerto Iguaçu, e eles cruzaram pela ponte, né? Então, esse foi o itinerário por via terrestre. Os detalhes do processo argentino, a gente não tem, cada país vai ter tem a sua legislação processual penal. A gente não tem os detalhes de como é essa audiência, mas o que nos foi passado é que essa audiência é agora do final da manhã. Esses detalhes de como eles estavam vivendo, isso provavelmente vai ser esclarecido com a chegada deles, né? Na oitiva deles, isso com certeza deve ser explorado. Mas, assim, o que a gente já detectou é que houve uso de criptomoedas para eles se manterem. O inquérito já foi finalizado, já tem uma ação penal com condenação. O trabalho da Polícia Federal, nesse caso, foi feito, que é investigar os fatos. Com relação a Dubai, isso foi em 2022. A Fabrícia, juntamente com os filhos, mas isso já foi, acho que, noticiado, né? Que a Fabrícia tentou fugir para Dubai, mas graças a uma medida que foi determinada pelo juiz federal, a pedido da Polícia Federal, o passaporte dela estava retido, né? Ela não poderia se ausentar do país. Então, ela foi proibida de viajar em Guarulhos. E ainda falando na prisão de Antônio Ais, a gente foi procurar um advogado especialista para explicar as questões burocráticas envolvendo o caso e como deve ser feito o processo de extradição do casal.
O delegado da Polícia Federal já disse que esse processo pode durar de 1 a 3 meses. Doutor, esse é um prazo praxe, é um prazo normal, não tem nada de excepcional por se tratar da pessoa de Antônio Neto Aires e da esposa dele, a senhora Fabrícia Aires, né? De forma alguma, porque realmente existe um procedimento a ser seguido, existe o acordo entre Brasil e Argentina para que brasileiros sejam extraditados e aqui cumpram eventuais penas impostas. No caso, como mencionei anteriormente, não tem ainda uma condenação transitada em julgado, mas já temos uma condenação de primeiro grau e o que se aguarda é que ele retorne ao país para essa medida cautelar, que é uma prisão preventiva decretada pelo juiz da 4ª Vara Federal. Não havendo o trânsito em julgado, eles chegando ao Brasil, o que é que deve acontecer? Eles devem ser mantidos em uma penitenciária? Seria uma penitenciária estadual, uma penitenciária federal? Como é que funciona esse trâmite, doutor? A lógica é que ele seja transferido para um presídio, já que o fato de maior notoriedade ocorreu na cidade de Campina Grande, já que também o processo tramita na 4ª Vara Federal aqui de Campina Grande, o mais lógico é que ele seja encaminhado para a prisão provisória, o presídio onde ficam os presos provisórios, que aqui é conhecido como a máxima. Olha, a prisão também gerou repercussão em portais na Argentina. Vamos acompanhar. A prisão de Antônio Neto Aires foi destaque na imprensa internacional. O portal Clarín, um dos principais da Argentina, destacou que o paraibano chegou ao país vizinho pela cidade de Puerto Iguaçu e tinha intenção de fugir para Dubai com 400 milhões de dólares, dinheiro de clientes da Brás Company. Ainda segundo a reportagem, Antônio Neto estava sendo monitorado pela polícia há uma semana e durante esse período de quase um ano vivendo na Argentina, morou em diversos endereços, sendo preso nesta quinta-feira no condomínio Aras, Santa Marta de Escobar, após uma operação bem-sucedida da Interpol. A reportagem ainda traz a página com a notificação de foragido da Interpol contra Antônio Neto e as primeiras imagens dele após ser preso. Nas fotos é possível ver que o paraibano está algemado e com um visual diferente ao que mostrava nas suas redes sociais antes de fugir. Olha aí, a informação da prisão do casal Aires movimentou a internet e gerou muita euforia, pois esse é o ponto final para uma história que está se arrastando há mais de um ano. O império da Brás Company, empresa que destaca em Campina Grande, começou a ruir após atrasos no pagamento de clientes e uma operação da Polícia Federal. Este prédio, na Avenida Severino Cruz, às margens do Açude Velho, era o espelho da vaidade e se destacava dos demais como um centro de investimento certo e retorno garantido. Afinal, a Brás Company oferecia lucro de até 5% ao mês para quem colocasse dinheiro sob a responsabilidade de Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos. Mas tinha coisa errada aí. O seu mentor, Antônio Inácio, fazia questão de gravar vídeos e aparecer nas redes sociais como um homem fora da curva. Você caiu no caminho? Isso te desmotivou? Se você está começando a perder motivação, lembre-se, a dor é temporária. Quer dizer, os investidores estavam no caminho certo. A Brás Company era, sim, sinônimo de investimento certo e lucrativo. Era nada. A empresa foi alvo de crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. O Império Brás Company começou a ruir já a partir do final de 2022, quando credores começaram a se queixar de que os lucros não estavam caindo em suas contas. Já em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal realizou uma operação e praticamente deixou claro que isso aqui se tratava de um golpe, se tratava de uma pirâmide financeira. Com a prisão do casal ontem na Argentina, há uma espécie de alívio, há uma espécie de vitória por parte das pessoas que investiram aqui na Brás Company. Agora fica aquela questão. E o dinheiro? Será que essas pessoas vão reaver? Hoje, o mato se mistura ao outrora bem cuidado jardim do prédio espelhado da Avenida Severino Cruz.
A erva daninha cresceu, criou raízes, mas certamente haverá alguém para cortar o mal pela raiz. Assim como a Polícia Federal fez com o homem e a mulher que comandaram um arrojado esquema de ganhar dinheiro fácil às custas dos outros. O casal Brás Company já é condenado pela Justiça Federal aqui de Campina Grande, pela 4ª Vara Federal, e tem penas somadas que extrapolam 150 anos de prisão. Além do casal, mais 8 pessoas também foram condenadas. O casal Fabrícia e Antônio, que foragiram do Brasil há um ano, era objeto da difusão vermelha da Interpol. As autoridades da Argentina informaram que os dois estavam sendo vigiados há cerca de uma semana em um condomínio de luxo, até que foram presos ontem. O montante a ser reparado às vítimas da Brás Company é de pouco mais de 370 milhões de reais entre danos patrimoniais e coletivo. A dupla presa segue à disposição da Justiça da Argentina enquanto tramita o procedimento de extradição aqui para o Brasil. Olha, a gente continua falando sobre o caso da prisão do casal Antônio Ais e Fabrícia Ais, da Brás Company. Daniela Pimentel chega com as últimas informações. Dessana, uma última atualização em relação ao caso Brás Company é que no final da tarde de hoje, a equipe da assessoria jurídica do casal emitiu uma nota informando que o Ministério Público da Argentina deu parecer favorável pela soltura da Fabrícia Farias, a esposa do Antônio Neto. O mesmo pedido também foi feito em relação ao dono da Brás Company, Antônio Neto, para que os dois aguardem a extradição em liberdade. Os dois foram presos na noite desta quinta-feira, acusados de aplicar golpes milionários em criptoativos pelo sistema de pirâmide financeira. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. A seguir, Campina entra em alerta após confirmação da primeira morte por dengue na cidade. Olha, foi confirmado o 3º caso de morte por dengue aqui no estado neste ano. E o caso foi aqui em Campina Grande. A gente foi conversar com especialistas para explicar o que é preciso fazer a partir de agora. Dessana, a confirmação foi feita através da Secretaria de Saúde do Estado. É a 3ª morte por dengue aqui na Paraíba e a primeira em Campina Grande. A gente conversa agora com Miguel Dantas, diretor de Vigilância em Saúde, para explicar para a gente, né, que caso foi esse e o que é que vocês conseguiram identificar em específico desse caso. Era um paciente de sexo masculino de 60 anos. Isso, morava aproximadamente ali próximo a Santa Rosa, 40, Jardim 40, daquela região. Uma região que naturalmente não foi apontada nos nossos LIRAs como uma região realmente periculosa, mas infelizmente esse cidadão foi a óbito ali. Então por isso que acende um alerta para a população que, independente de se tua área deu 8 ou deu 0,1, o cuidado com a tua casa tem que ser o mesmo. O jardim, as latas, as garrafas, elas têm que ser cuidadas da mesma forma. Coloca o lixo na hora certa, quando for recolhido, porque isso é um criatório natural para o mosquito. Se cada um fizer a sua parte, os 80% de dados que deram a nível de solo agora não darão no próximo LIRA. Então a gente diminui a quantidade de mosquitos que circulam e podem transmitir a dengue de uma pessoa infectada para uma pessoa sã. Então, assim, as ações que estamos desenvolvendo, a partir de hoje, por exemplo, à tarde, no Aloysio Campos, nas escolas e creches do Aloysio Campos, através do PSE, começarão hoje. Amanhã, o dia de hoje à noite, teremos um comboio com STTP, Guarda Municipal, Saúde, Educação, percorrendo a cidade inteira à noite, divulgando exatamente as medidas mais adequadas para se evitar a dengue.
Amanhã teremos as ações no Adriana Bezerra, próximo a onde ocorreu o óbito. Ali já teve um bloqueio, mas a gente vai fazer novamente. Paralelo a isso, terão uns pit stops que ocorreram na cidade inteira com outras secretarias de saúde, no domingo também, e aí continuaremos durante a semana inteira com outras ações e de agora em diante, todo dia a dia aqui em Campina. Então, assim, são planos de contingência que a gente já tinha pensado antes e estamos colocando em prática agora, que não por esse óbito, mas que já estava programado que isso acontecesse. Tem ainda um caso aqui de Campina Grande que também está em investigação, é o caso de uma mulher de 35 anos. Sim, a gente aguarda e, na verdade, é natural que óbitos que tenham ocorrido nesse período, e alguns que tenham suspeição ou que não tenham nenhum tipo de teste, ou que tenham tido testes que tenham sido feitos pós-mortem, eles aguardem um resultado que venha do LACEN de João Pessoa, para que a gente possa confirmar laboratorialmente se aquele óbito foi por dengue, por chikungunya ou por zika. Então isso aí faz parte de um protocolo ministerial de investigação que a gente precisa abrir e fechar no tempo certo. Mudando de assunto, amanhã tem mais um dia de tarifa zero aqui em Campina Grande. E Marcos Vasconcelos vai trazer todos os detalhes para a gente. A avaliação ela é muito satisfatória. A gente hoje já impacta mais de 100 mil pessoas que utilizaram do Tarifa Zero, né? E aí não vindo apenas para a área central, mas andando em toda a cidade. É um projeto idealizado pela Prefeitura, em parceria com a CDL, Associação Comercial, que visa principalmente focar não apenas na economia, mas fazer com que o cidadão, de uma certa forma, ele possa estar se deslocando em um dia específico por toda Campina Grande. Então, muito feliz com esse resultado até o momento. Mas os comerciantes em si perceberam o aumento dessa movimentação no comércio local no dia de tarifa zero? Sim, é notório, embora a gente ainda não tenha especificamente um dado real, mas, como eu digo, não apenas na área central, a própria feira, nós conversando com algumas pessoas que estão, que têm empresas na área central lá da feira, eles dizem que realmente isso aí melhorou muito. E números a gente não tem real, mas é visível nas principais ruas da cidade. Inclusive, nós conversando em um outro momento, já com o resultado de fevereiro, o próprio shopping da cidade disse que foi muito bom, porque eles tiveram coletivo até o final do horário de abertura. Então, vem para agregar, vem para somar, né? E tudo que é feito em prol da sociedade, a gente tem que ficar muito feliz com todos os resultados. Em dezembro já foi um diferencial grande, né? Isso, dezembro nós conseguimos ali 2 datas, né, bem específicas, mas até ficou aquela questão, não seria melhor em dias que tivesse menos movimentação? Não, qual era o nosso entendimento? Pensando economicamente, é que no início do mês, as pessoas, de uma certa forma, elas estão com dinheiro, elas têm feito pagamento dos seus cartões, estão liberadas para compra, então por que não fazer com que essas pessoas, nesse momento, elas venham às compras, seja ela na área central, seja no comércio dos bairros, que Campina Grande, graças a Deus, cada vez mais está fortalecido. Então a ideia é essa, é movimentar Campina Grande. É bom que fique muito bem claro, tarifa zero, ele não vem apenas pensando na economia, mas reitero, pensando no bem-estar da sociedade. Olha, só quem sabe é quem passa, e cada medicamento desse é um pouquinho de esperança para mudar essa realidade tão triste que é a do câncer. A seguir, a agenda cultural e ainda tudo sobre a partida do Campinense contra o Nacional de Patos e os jogos do final de semana. Falando agora de futebol, ontem teve uma vitória sofrida do Campinense no Campeonato Paraibano. Mas quem chega com os detalhes pra gente é Jonatas Venâncio. Olá, Dessana, e a todos vocês que nos acompanham no Borborema Notícias. A 7ª rodada do Campeonato Paraibano teve início ontem à noite com vitória do Campinense para cima do Nacional de Patos, dando uma desafogada na tabela. O time da Raposa subiu para a 5ª colocação e o gol, Dessana, saiu no apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo, após o chute de Nixon batendo no pé da trave e voltando nos pés de Jairo, que fez o gol contra. Isso mesmo, ele não teve muito o que fazer, não teve como sair da frente, a bola bateu nele e entrou, fazendo o único gol da partida e dando a vitória ao time da Raposa. Após o jogo, o time do Nacional de Patos anunciou o desligamento do treinador Michel Lima,
que se despediu aí da equipe patoense e agora o time do Canário vai atrás de um novo professor. A 7ª rodada tem continuidade ainda durante esse final de semana. Teve jogo hoje à tarde entre São Paulo Cristal e CSP também no Amigão. E amanhã ainda no Amigão teremos Serra Branca e Botafogo às 4h30 da tarde. E no domingo teremos também 13 e Pombal ainda no Amigão às 4 da tarde. E também Atlético de Cajazeiras e Souza às 4 da tarde, só que lá no sertão do estado, no estádio O Perpetão em Cajazeiras. E agora é a hora de se programar para o final de semana com a nossa agenda cultural. A resenha da sua sexta-feira é garantida lá na Ox. E você curte o show da dupla Luca e Wilker e Diogo Cirne. Prefere um pagodinho? Então o grupo Tá na Pista se apresenta no Boêmios de Campina. Já no sabadão, não faltam opções. Tinho Santos e Ridan preparam o TBT de Carnaval, lá no Boteco DNA. Tá imperdível, viu? Já no Espetão, você tem uma noite de respeito ao som dos feras. Teodório e Banda 28 Graus, Forró Campina, Roberto Silva e Wesley dos Teclados. E não para por aí. Domingo também é dia de curtir a Rainha da Borborema. No Forró do Max, a festa é no comando de Antony Lino, Banda Cascavel e Forró Estiloso. Já no Banana Beer, a noite é delas, com Fernanda Lima e Flávia Rocha. Você prefere aquele rolê mais tranquilo? Então o filme Bob Marley, One Love, está em cartaz nos cinemas. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um excelente final de semana para você. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até segunda.